Bom dia, gente. Deixa eu só botar o link lá no canal de Milagres. Só um minuto que eu já volto. Bom dia, povo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que aquilo que é sóbrio, é extraordinário, é sobrenatural, esteja diante de nós. Que a prosperidade, que o sangue, que o poder, que tudo aquilo que tem que se cumprir na nossa vida. Através da data de hoje, eu quero declarar que tudo aquilo que está travado na sua vida, Deus vai botar no eixo. Tudo aquilo que o diabo está tocando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Que coisas grandes, poderosas e extraordinárias venham a acontecer e se cumprir no meio do povo de Deus. Que nós vamos viver o extraordinário de Deus aqui essa manhã. Eu peço a você que já chegou que curta, compartilhe, que eu estou ajeitando aqui a meta. Já deixa o Espírito Santo de Deus operar aí na sua vida, compartilhando, curtindo, levando essa live aí a pelo menos 10 pessoas que irão ouvir e viver coisas extraordinárias aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bora curtir muito, compartilhar muito, que o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui. O novo, o extraordinário, o sobrenatural e o milagre de Deus está para se cumprir na vida dos seus filhos. Coisas grandes e múltiplas. O Espírito Santo vai operar. Um ótimo dia a todos. Que o sangue de Cristo venha se revelar para nós. Que tudo aquilo que está travado na nossa vida venha se movimentar. Prosperidade, eu quero fazer uma oração. Peço a você que compartilhe muito, curtam muito, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, para que o sangue de Cristo seja revelado a quem precisa. Prosperidade para que possamos ir além, para que coisas que estão travadas na nossa vida possam ser frutíferas, aquilo que o inimigo está tocando possa acontecer nas nossas mãos e tudo aquilo que está travado, o sangue de Cristo possa operar no meio do povo de Deus. Irmãos, é uma manhã de milagres. Porque todo momento que nós temos acesso, eu quero falar sobre acessos hoje. Todo tempo que nós temos acesso ao Pai, nós estamos acessando algo extraordinário no mundo espiritual. Isso. Nós estamos acessando algo no mundo espiritual. Eu falava de manhã na oração, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, Jesus teve que ser entregue naquela cruz, para que através do sangue de Cristo, nós pudéssemos estar aqui vivendo um novo tempo em nossas vidas. Para que através do sangue de Cristo, fôssemos curados, erguidos, lapidados, transformados e vivificados. E por que, pastor, essa manhã é uma manhã de acesso? Porque nesta manhã, aprove ao Espírito Santo de Deus gerar um tempo de acesso a você. Você só precisava acessar a porta certa. Sim, um ótimo dia a todos. Você só precisava acessar a porta certa para Deus levar você até o propósito de vida que Ele tem preparado e projetado para você. Pastora, por que eu vivi esses anos todos no meio de uma escuridão emocional, com a vida travada, parada, com a vida caída, com a vida quebrada, com a vida sem dissolução? Deus está dizendo, porque agora chegou o tempo do acesso. O povo viveu pagão, negligenciando, até que um dia Jesus foi entregue como um sacrifício vivo. E através do sacrifício da cruz, nós temos acesso à presença do Pai. E aí se cumpre aquilo que Mateus vai dizer: tudo o que tu me pedires em oração, é tudo, eu lhe concederei se creres. Por que Deus trouxe você até esta porta aqui? Por que você veio parar aqui nesta live? Bom dia, gente.
Porque tinha que haver um acesso para que um novo tempo na tua vida chegasse. Sabe o que acontece na tua vida? Deus precisava de uma ponte. Pessoas são pontes. Deus precisava deste algoritmo para poder levantar você e levar você ao extraordinário, ao sobrenatural, às coisas grandes que o Pai tem projetado para você. Deus está dizendo para você: eu estou te gerando acessos para você adentrar a minha presença. Eu estou mudando histórias. Eu estou mudando quadros. Eu estou quebrando cativeiros. Eu estou promovendo aquilo que só eu tenho o poder de promover. Ruth, que a tua vida seja acessada pelo Santo dos Santos, que é Jesus. Que o sangue, que o poder, que a graça, que o extraordinário cheguem até você. Que a tua vida seja acessada pela presença, pelo novo, pelo sagrado. E eu quero falar muito sobre acesso. Daqui a pouco eu vou falar um pedaço sobre José. Irmãos, José, ele teve que ser humilhado para que ele pudesse acessar governo. Escuta essa que eu quero dizer para você aqui agora. Muitos de vocês estão passando por um propósito de humilhação. E estão dizendo: Deus, eu estou vivendo um tempo de humilhação. Eu estou vivendo um tempo de escassez. Alguns momentos de escassez que tu está vivendo é porque Deus está gerando acesso através de cisternas, através de prisões, através de humilhações, para levar você a governo. Porque acessos são geradores de oportunidades. Pega comigo aquilo que eu estou falando aqui agora. Só pode gerar governo quem carrega oportunidades, quem tem experiência, quem sabe lidar com as crises. Oh, aleluia! Deus está dizendo para você essa manhã: é tempo de você gerar novos acessos. É tempo de você entrar em espaços que eram para você ter entrado há muito tempo, mas você não tinha se conectado na porta certa. Você não tinha conhecido as pessoas certas. Você não tinha entrado no ministério certo. Deus está dizendo para você: a tua vida não é meia boca. Eu estou gerando acessos para que você viva aquilo que é novo, aquilo que é sagrado, aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural. Deus não quer você adaptado às dores. Deus não quer você adaptado à humilhação. Deus não quer você perdendo e achando que é natural viver uma vida de perda, viver uma vida de perdedor. E sabe por quê? A cisterna é escura? Porque a cisterna é lugar de reflexão. Sabe por que Deus trouxe você aqui para este algoritmo essa manhã? Porque Deus está dizendo assim: no tempo da reflexão, eu estou tratando você para levar você a uma porta de governo. Deus está dizendo para você: é tempo de gerar liderança. É tempo de gerar governo. É tempo de viver oportunidades que eu tenho preparado para vós. Deus está dizendo para você: pare de ficar olhando a situação que tu está vivendo e dizendo: ah, Deus, por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro? Por que as coisas não mudam? Por que a minha vida... Irmãos, Deus tem o tempo, a hora, o momento e o acesso certo. Se você estiver pronto para acessar a porta certa, Deus está preparando um tempo para você de renovo, um tempo para você de milagres, um tempo para você de restauração, um tempo para você de mudança, um tempo para você de abertura de visão. Oh, aleluia! Deus está dizendo: o segredo não está em tu ficar na cisterna chorando. O segredo é tu aproveitar o tempo de cisterna e dizer: Deus, aqui só tem eu e você, você e eu, e uma humilhação.
E não é que humilhação diante de Deus é uma das chaves que abre portas. É um dos acessos que você gera ao Pai para que você passe para o próximo nível. Deus está dizendo, eu não quero que tu se humilhe para ninguém. Porque quando tu começa a se humilhar diante de mim, eu organizo tudo que está fora do lugar na sua vida. Enquanto tu gerou o acesso de se humilhar diante de homens e mulheres, bom dia! Enquanto tu gerou acesso, prosperidade, Vitor, de ficar se humilhando diante de homens e mulheres, a tua vida não saiu do lugar. As coisas estão paradas, travadas. Você fica implorando o óbvio para pessoas. Deus está dizendo, acessa errado. Mas quando tu começa a acessar a minha presença, sou eu quem movimenta o mundo espiritual. Sou eu quem quebro portas e cadeados. Sou eu que gero frequência de governo. Levanta tuas mãos aí. Deus está dizendo assim, olha, estou gerando governo nas tuas mãos. Estou te projetando para governar coisas grandes. A cisterna é o local em que você está, você e Deus, tendo a reflexão das coisas, o porquê, Deus. Porquê disso, porquê daquilo, porquê daquilo outro, Senhor. Deus está dizendo, não se humilhe. Se humilhe somente diante de mim. Coloque o teu joelho no chão e busque a minha face. Clame diante de mim, se humilhe diante de mim, porque sou eu que vou gerar o acesso certo. Quando nós andamos com Deus, irmãos, nós não estamos preocupados nem com a cisterna, porque nós sabemos que cisterna é lugar de tratamento. Nós confiamos que se nós estamos em uma cisterna, é porque Deus está pensando e preparando coisas novas. É porque tem administração de coisas novas. É porque tem um tempo novo de Deus preparado para nós. É porque tem oportunidades de Deus que estão para se cumprir sobre nossa cabeça, sobre nossa vida, sobre nossa existência. Oh, aleluia! Pai do Senhor, Diogo. Mas enquanto nós olhamos para nós e dizemos assim, Deus, o que eu vou fazer no meio dessa crise? O que vai acontecer na minha vida daqui para frente? Deus está dizendo, olha o acesso. Eu coloquei você dentro da cisterna para tu ter visão do acesso. Porque cisterna é lugar de escuridão. E escuridão é o tempo que nós olhamos para dentro. Quando você está num quarto escuro, só você e Deus. É o tempo que você consegue ouvir Deus. É o tempo que você consegue ter a sensibilidade das coisas de Deus. É o tempo que você consegue viver coisas extraordinárias diante de Deus. Então vamos conversar aqui? Cisterna é necessário. Porque toda cisterna, ela muda e modifica o nosso caráter. Toda cisterna traz à luz aquilo que nos dói. Prosperidade. Deus está dizendo, pare de olhar a cisterna e falar, Deus, por que dessa cisterna? Porque enquanto tu está se humilhando diante de Deus, Deus está movendo o mundo espiritual a teu favor. Deus está trabalhando no mundo espiritual a teu favor. Deus está operando milagres no mundo espiritual. Deus está movimentando aquilo que você tentou a vida inteira e não conseguiu pela força do teu braço. Vamos falar aqui? Cisterna é lugar de quê? De você gerar intimidade. O acesso da intimidade com Deus é a ordem que Deus dá em torno de você para que o campo espiritual seja mexido e para que toda humilhação diante de Deus seja revertida em honra. Deus está dizendo para você essa manhã, é tempo de honra que está chegando aqui. Tem gente que te humilhou, que vai te pedir perdão. Tem coisas que você dizia que não havia mais jeito, Deus vai movimentar e vai mostrar para você que Ele é o Deus da tua salvação. A paz do Senhor a todos.
Mas o resumo dessa história é que quando tu deixa de se humilhar para homens, para se humilhar diante daquele que tem poder na terra, aquele que manda em anjos e demônios, aquele que tem acesso ao inferno, aquele que manda nas profundezas da terra e do mar e dos céus, e tudo está na posse dele. Ai, irmãos, o que é para ele mudar a tua condição financeira, irmãos? O que é para ele mudar a condição, irmãos, da tua família, irmãos? O que é para ele curar algo incurável, irmãos? Para Deus nada é impossível. Enquanto tu se humilha diante de Deus e para de se humilhar diante de homens, Deus está trabalhando em teu favor. Pegue essa chave de acesso, porque Jesus derramou sangue. Através do sangue de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. E quando nós nos humilhamos diante de Cristo, que gera acesso ao Pai, Ele está dando ordem para que honra venha do céu e mude a nossa história, para que o extraordinário de Deus se movimente em nosso favor, para que portas que estão fechadas sejam abertas e para que Deus opere aquilo que já era para ter acontecido há muito tempo. Escute, deixa eu falar para você o que é acesso. Quando eu acesso o Pai, histórias, águas paradas que estão na minha vida há 30, 20, 40, 10 anos, que eu lutei com a força do meu braço, não aconteceu. Mas quando eu começo a me movimentar no mundo espiritual, através da humilhação, do jejum e da oração, irmãos, Deus começa a mudar tudo ao meu redor. Deus começa a abrir as portas que foram fechadas. Deus começa a me levar além. Deus começa a mudar a minha história. Oh, aleluia! Deus está dizendo para você: até quando tu vai ficar se humilhando diante de homens? Vamos fazer uma conexão com essa palavra? Vamos fazer uma conexão agora com ela? Se eu preciso de algo, eu tenho o meu Pai. E eu peço ao meu Pai para que Ele cumpra a vontade dEle na minha vida. Mas se eu me humilho diante do meu Pai, paro de me humilhar diante de homens, o meu Pai não vai gostar que ninguém esteja me fazendo mal. O meu Pai vai me erguer do meio do monturo. O meu Pai vai fazer aquilo que não tem jeito, tomar forma de jeito para me honrar. Escute você, que está dizendo assim, não tem mais solução. A situação que eu estou vivendo, pastor, é só Deus. Então é só Deus. Então você não tem que estar se humilhando diante de ninguém. Você tem que orar diante do Pai e dizer: Deus, aqui está essa causa. O Senhor movimenta ela como o Senhor bem quer. O Senhor trabalha como o Senhor bem quer. O Senhor muda histórias como o Senhor bem quer. Oh, aleluia, Espírito Santo, do Deus Altíssimo, poderoso, grandioso, engrandecido, entronizado, poderoso para mudar quadros e histórias. Você diz assim, pastora, humanamente não tem mais jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é humano. Deus não é homem que minta. Deus não é filho do homem que se arrependa. Deus é poder. Deus é autoridade. Mas uma das chaves de acesso é a intimidade. Se você foi jogado dentro de uma cisterna, é tempo de você olhar a tua situação e dizer: Deus, se tu me colocou nessa cisterna, tem algo que tem que se cumprir na minha vida dentro da cisterna. Porque deixa eu dar uma chave para você aqui. Ninguém vai passar de nível se não tiver aprendido a lidar com feridas, com traições, com ingratidão. Tu não pode ser grande se você não souber lidar com esses fatores. José teve que ser vendido pelos irmãos por qualquer moeda, jogado na cisterna, traído, humilhado. Você só pode acessar o próximo passo
Quando você aprendeu a lidar com as feridas, quando você aprendeu a lidar com o perdão, quando você aprendeu a lidar com as crises. Ah, pastora, eu estou vivendo uma crise. Acaso você não tem pai? Acaso você não sabe acessar o teu pai? Acaso Jesus não derramou sangue para que você tivesse livre acesso ao pai? Deus está dizendo para você hoje: é tempo de você parar de se humilhar diante de homens. Para começar a se humilhar diante do Eterno. José foi entendendo. Se o tempo, prosperidade a todos, se o tempo é de cisterna, deixa eu ser tratado na cisterna. Se o tempo é de eu ficar sozinho, eu e Deus, deixa Deus tratar as minhas feridas. Deixa eu entender por que eu fui vendido, irmãos. Entenda bem uma coisa. Se não houvesse o ingrato, se não houvesse o invejoso, José não teria chegado no governo. Deus! Tem gente que está questionando a Deus. Por que Deus isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Deus está dizendo assim: tem invejosos que serão combustíveis para você tomar posse do governo que eu tenho para você. Tem invejosos que serão governo para que você chegue do outro lado aonde eu quero que você chegue. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tivesse sido vendido por algo ou por alguém, tu não tinha gerado esse acesso aqui que tu tem vivido aqui. Deus, muitas das vezes, vai gerar acesso para nós através da dor. Em muitos fatores que nós estamos vivendo, Ele vai gerar acesso para nós através de fatores. E muitos dos fatores serão cisternas, serão pequenas moedas, serão nossos irmãos vendidos. Mas espera aí, pastora. As pessoas que estavam na minha mesa me venderam. Aprenda isso. Toda vez que Deus permite que você seja vendido por alguém que tem intimidade com você, é porque Deus está querendo fazer na tua vida gestão de governo. Porque ninguém pode viver coisas grandes sem aprender a lidar com as pequenas. Deus está dizendo para você: qualquer crise você sai do ar. Qualquer coisa você joga a toalha. Não é tempo de jogar toalha. É tempo de você olhar os objetivos de Deus na tua vida. Porque a cisterna é lugar de tratamento de Deus. Jogo. Que você viva o acesso desse novo tempo na sua vida. O acesso espiritual, para que você chegue além daquilo que você necessita. É o propósito da borboleta hoje. Nós estamos falando sobre acesso. Porque você está olhando a tua situação e você está dizendo: ah, pastora, pelo amor de Deus, eu estou na cisterna. O que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, irmãos? Cisterna não é o fim. Cisterna pode ser o começo. Talvez alguém te vendeu aí para gerar um tempo novo na tua vida. Talvez você foi traído. Talvez você foi humilhado. Talvez você negociou o teu valor durante anos. E Deus falou: era só você vir à minha presença. Porque o teu valor ninguém negocia. Eu negocio por você. Escute bem. Jesus pagou um preço naquela cruz para que eu e você fôssemos sarados. Quando você começa a orar diante do Pai, Ele diz: peraí. Você acessou a chave. Deixa que agora a condução da porta eu resolvo. Deixa que agora eu trago à existência aquilo que humanamente não tem mais jeito. Deixa que agora eu movimento as águas em teu favor. Deixa que eu trabalhe enquanto tu trabalha para mim. Deus. A senhora está falando o quê, pastora de honra? Quando tu tira o coração do governo humano e começa a fazer gestão de governo espiritual,
Escute isso. Começa a fazer gestão no mundo espiritual de governo. Ai, irmãos. Aí Deus começa a comprar teu barulho. Aí Deus começa a entrar naqueles lugares que você foi humilhado. Aí Deus começa a pagar conta por você. Ai, isso aqui é justiça, aquilo ali é justiça. Isso aqui deixa comigo, aquilo outro ali eu vou resolver, porque meu filho acessou aquilo que precisava ser acessado. Sabe por que tu não viveste o acesso ainda? Eu vou dizer a você por quê. Porque você tem acessado as portas erradas. Você tem dito assim: Deus, eu já tentei de tudo para alguém mudar, mas a pessoa não muda. Eu já conversei, eu já me humilhei, eu já pedi. Deus falou: essa é errado. Camila, que você tem o acesso à porta certa. E para graça de Deus, os 3 que entraram na campanha são pessoas que são acessadas aqui. São pessoas que o algoritmo trouxe para cá através de uma crise. O Espírito Santo de Deus trouxe aqui através de um momento de dor. E estão fazendo gestão de um tempo novo. Deus vai levar vocês a um caminho novo. A uma oportunidade nova. Escute. Quando nós estamos acessando a cisterna e olhando para aquela cisterna e dizendo: coitado de mim, eu tô na cisterna. José falou: por que eu tô aqui? Tem acesso de Deus aqui para mim. Tem coisas de Deus que eu preciso ser tratado. Tem movimento de Deus que precisa se cumprir na minha vida. Tem oportunidades de Deus que precisam acontecer. Tem um tempo novo de Deus que precisa, Grazi, que você acesse ao tempo novo de Deus na tua vida. Tempo de oportunidades e possibilidades dos céus. Ao povo da borboleta. Deus está dizendo para você hoje, quando tu estiver na cisterna, tu lembre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pergunto a você: você tem amado a Deus de todo o teu coração? Você tem buscado a Deus de toda a tua face? Você tem se lançado aos pés do Senhor e se humilhado diante dEle? Ou você ainda está se humilhando diante de algo, de alguém? Deus está falando: ninguém vive honra sem estar negociando seu valor com alguém. Gilda, que você viva os acessos certos que o Espírito Santo de Deus tem preparado e projetado para a sua vida. Tempo novo de Deus está chegando para vocês. Um tempo de possibilidades e oportunidades celestiais. Vai chegar essa manhã aqui para muitos que estão aqui ouvindo essa palavra. Irmão, isso é palavra de acesso. Se tu entender o que está acontecendo aqui no mundo espiritual, demônios vão cair por terra. Porque tu vai entender que tem acesso, que tu precisa botar os 2 pés. Tu precisa tomar posse de coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Escute bem. José, ele não é o cara que vai para a cisterna e ele fica ali parado, chorando, achando que é o fim do mundo. Ou ele fica olhando para algo, alguém dizendo: me vendeu por poucas moedas, me desvalorizou por pouca coisa. Não. José é o cara que diz assim: Deus, qual é o próximo nível que tu quer me levar? Qual é o entendimento intelectual que tu quer me trazer aqui? Por que eu estou nessa cisterna? Qual é o tratamento emocional que tu está fazendo gestão na minha vida? Para qual caminho tu queres me levar? Ei, pega essa senha que o projeto de Deus quer se cumprir sobre a tua casa. Tem projeto de Deus que quer se cumprir sobre a tua família. Eu quero dizer algo para você. José
Ele era escute bem, porque essa é uma palavra profética que você precisa entender na tua vida definitivamente. José era um possuidor de oportunidades no meio das crises. José não era o cara que ficava chorando e se questionando por quê e para quê. Ele falava: qual é a oportunidade que eu vou gerir dentro dessa crise? Qual é a situação que vai mudar dentro dessa crise? Qual é o nível que Deus está querendo me levar? Porque tem coisas em mim e em você que só vão mudar no meio da dor. Tem coisas dentro do nosso coração que só serão validadas em momentos de dores, de medos, das faltas de oportunidades. Deus está dizendo para você: seja um possuidor de oportunidades dentro das crises. Pare de ficar olhando para os lados e questionando por quê, o para quê, por que está dando isso, por que está acontecendo aquilo outro, por que Deus está fazendo isso, por que Deus está fazendo aquilo outro. Não se pergunte isso. Pergunte: Deus, qual é a geração de oportunidades? Qual é o acesso que o Senhor quer me dar aqui dentro dessa cisterna? Qual é a situação difícil que eu estou vivendo aqui que tu queres me mostrar coisas novas? Porque tem algo dentro da cisterna que eu não te revelei. Quando tu sai da cisterna, tu sai da escuridão para a luz. Mas para tu entrar na luz de novo, tu tem que estar pronto. E Deus manda te fazer uma pergunta hoje. Será que tu está pronto para viver o ponto de acesso de Deus? Será que tu está pronto para viver a gestão da crise de Deus? Será que tu está pronto já para Deus te tirar da cisterna e te colocar na luz? Será que você está pronto para sair da situação que você está vivendo e dar o próximo passo? Ou será que as tuas emoções ainda estão prendendo você na cisterna? Ah, pastora, eu ainda tenho focos de emoção, eu ainda tenho surto. Eu ainda carrego dificuldades, eu ainda carrego dores. Então você tem que ficar um pouquinho mais na cisterna. Porque cisterna, irmãos, é o local que Deus preparou para nós. E alguém teve que nos vender para nós irmos para dentro da cisterna. Quem é que você fala assim: pastor, eu fui vendido? E por causa de eu ter sido vendido por alguém que era íntimo de mim, porque quem vendeu José não foi os três, foram os irmãos. Por eu ter sido vendido por alguém que era íntimo de mim, que eu caí dentro de uma cisterna e vim parar aqui. Quem você tem uma reflexão sobre a tua vida hoje? Quem você olha para você e diz assim: Deus, cisterna não é lugar de humilhação diante de homens, mas é lugar de humilhação diante de Deus, é lugar de acesso, é lugar que o sangue de Cristo te revela, te lava, te limpa, te levanta, te sustenta, te aprimora, te leva para outro nível. O problema é que tu olhou a vida toda para a cisterna e disse: ah, Deus, o que eu estou fazendo nessa cisterna? Em nenhum momento você olhou para a situação e falou: Deus, qual é o acesso? O que tu tem para mim aqui nesse vale? Qual é a circunstância que tu tem para mim? O que precisa ser mudado em mim? Aonde que o Senhor precisa me curar? Qual é a dor que eu ainda carrego, que tu queres mudar em mim? Já parou, já refletiu? Será que você não está muito focado na mudança de alguém e está deixando de ver para você? E Deus ainda está mantendo você dentro da cisterna, porque tem dores profundas que você não assume, mas que elas estão aí, que precisam ser tratadas. Tem dores profundas que você está vivendo, que você está querendo que alguém mude, mas você precisa de mudança. E o negócio de Deus não era com os irmãos de José. Pega esse excesso. O negócio de Deus era tratar José. Deus está dizendo: olha só, a tua casa eu cuido, mas primeiro eu preciso cuidar de você. Da tua família, dos teus filhos, do teu casamento eu cuido, mas primeiro eu preciso mudar a tua posição mental, intelectual, material. Primeiro eu preciso cicatrizar as feridas da tua alma. Primeiro eu preciso mudar tudo que você carregou até chegar dentro da cisterna. Deixa eu te dar um outro.
Um outro segredo? Deixa eu te dar um outro lugar. Um outro acesso. A cisterna é o lugar que nós ouvimos a Deus e a voz dele ecoa, porque toda cisterna é profunda e Deus tem falado através de ecos com você. É tempo de mudar. Eu trouxe você para dentro dessa cisterna para restaurar dores antigas, para curar a sua alma, porque você só vai entrar no próximo nível quando você estiver totalmente curado, quando você estiver totalmente erguido, quando você estiver totalmente levantado pela graça. Quem aqui já foi num quarto e ficou gritando, uma casa vazia, que dá aquele eco? Quem aqui já passou por isso? Você diz assim, olha, dá aquele eco. Deus tem gritado através de um eco nessa cisterna com você. Mas você está olhando para algo, para alguém, mas muitas das vezes deixamos de acessar a nossa intimidade com Deus, porque alguém tem nos vendido por moedas. Escuta essa. Deixa eu te liberar essa chave de acesso aqui agora. Alguém está te vendendo por poucas moedas. E você olha e fala, meu valor é maior do que isso. Por que a pessoa está fazendo isso comigo? Porque eu não merecia isso. Aí Deus está dizendo para você, enquanto tu ficar provando o teu valor. Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Enquanto você ficar provando o teu valor, você vai continuar na cisterna. A voz de Deus tem ecoado altamente na tua audição. Muda. Levante-se. Viva acessos novos. É tempo de viver coisas novas, extraordinárias. É tempo de você tomar posse do novo. É tempo de você ir além. Mas enquanto você está na cisterna, em vez de você escutar o ecoar da voz de Deus, você está preocupado com fulano, com ciclano, com beltrano que não muda. E se eu disser para você que um dos acessos da mudança dos que estão atrás de você, em volta de você, é a intimidade. Quem lembra do final da história de José? Precisou José fazer alguma coisa ou a justiça veio até José? Ou os irmãos vieram até José? Deus gerou uma ponte de acesso através da fome no Egito para que os irmãos de José viessem até ele e precisassem dele em um momento de crise. Ah, pastora! José precisou ir lá e falar, por que vocês me venderam? Por que vocês estão fazendo isso ou aquilo comigo? José não precisou de nada disso. Porque o tempo em que os irmãos achavam que José tinha sido vendido, José estava entrando nos acessos que Deus colocou ele. O primeiro acesso, cisterna. Segundo acesso, casa de Potifar. Terceiro acesso, prisão. Para ele assumir o governo. Deus está dizendo para você, enquanto você está focado em quem está te vendendo por pequenas moedas, você está deixando de viver os acessos que eu tenho projetado para vós. Você está deixando de viver os acessos que eu tenho preparado para vós. Você está deixando de viver a construção que eu tenho preparado para vós. Quem é que diz assim, pastora? Eu tenho questionado por que estão me vendendo por pequenas moedas. Levante suas mãos aí, que eu quero falar algo com você. Mas escute uma coisa, Ruth. Quando eu entendo que a voz de Deus ecoa dentro da cisterna, eu deixo de me preocupar com quem está me vendendo por pequenas moedas. E eu vou explicar a vocês por quê. Porque eu sei que aquela cisterna, bom dia, ela é um acesso para que eu acesse o próximo
nível. Escute. Escute bem essa palavra profética que está chegando na tua vida essa manhã. Quando eu paro de entregar acesso a quem está me vendendo por pequenas moedas, pega essa chave. Acesso é aquilo que nós entregamos ou acessamos. Ok? Quando alguém me vende por pequenas moedas e eu corto o acesso. E como que eu corto o acesso, pastor? Através da equação da voz de Deus. Eu gero intimidade. E quando eu gero intimidade com Deus, eu deixo de me preocupar com aqueles que estão me vendendo por poucas moedas. E aí, Deus começa a me levar às portas certas. E quando José começou a acessar as portas certas, Deus fez uma crise, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Mas Deus movimentou o mundo para trazer os irmãos de José até uma situação de dependência. Deus! O que a intimidade com Deus gera? Eu não dependo mais de pequenas moedas. Eu não estou preocupado com as pequenas moedas que estão me vendendo. Mas eu passei a depender da intimidade. Eu acessei a graça pela intimidade. E qualquer porta que Deus quiser que acesse, ainda que eu não entenda, ainda que os meus olhos sejam improváveis, eu estou pronto para acessar. Deus gerou um movimento de crise. José precisou ir lá até os irmãos, pedir clemência e procurar se explicar por que eles estavam fazendo aquilo com ele. Quem lembra da história de José? Alguém viu em algum momento José voltar depois de ser governador e vou lá tirar satisfação com meus irmãos? Vou lá entender por que eles fizeram isso? Quem anda com Deus não precisa entender por que as pessoas estão te vendendo. Quem anda com Deus espera o tempo de Deus, porque Deus vai gerar uma situação que alguém que te feriu vai ter que depender de você em um momento de escassez. Você não está entendendo. Tem gente que fica doente. Sabe para que Deus faz isso? Para tu não precisar ficar negociando moedas. Pega essa chave aí, se você pode me entender. Deus fala assim, deixa comigo, eu estou tratando. Deixa achar que está fazendo isso. Quem está no negócio sou eu. Deus toca. E Deus fala assim, eu gero circunstâncias para gerar dependência. E você não está entendendo o que Deus está fazendo, porque você está olhando para moedas. Você não está ecoando a voz de Deus. Deus está dizendo assim, tu não está vendo a justiça que eu estou cumprindo na tua vida. Tu não está vendo que eu estou no negócio contigo. Deus gera dependência no meio da soberba. Deus gera dependência no meio da rebeldia. Deus gera dependência no meio da escassez, que é para trazer acesso a você. Tem gente que te fez muito mal, que quando está toda quebrada, vai ter que vir até você pedir perdão. E não é do jeito que você quer. Não é você negociando o teu valor, dizendo, meu valor é esse, meu valor é aquele. Tem vaso que o olheiro vai quebrar, para aquele vaso voltar onde ele feriu. E no tempo certo, depois de 14 anos que isso se cumpriu na vida de José, Deus está dizendo para você hoje, simplesmente acesse as portas que eu tenho levantado para vós. Pare de querer ficar questionando por que pessoas estão te vendendo por moedas. Eu não merecia isso, por que você está fazendo isso comigo? Eu não merecia aquilo outro. Esse papel não é mais seu. Esse papel é de gente que não tem intimidade dentro da cisterna. Quem tem intimidade dentro da cisterna está mais preocupado em ouvir a voz de Deus do que entender por que te venderam por pequenas moedas.
Enquanto tu ficou se humilhando a vida inteira, querendo entender por que a pessoa está te trocando por moedas, nada de Deus se cumpriu. Mas quando tu tá dentro da cisterna, tu começa a parar. Fala, a partir de hoje eu não quero mais saber disso. Deus, a minha intimidade é contigo. Vai acontecer o que o Senhor quiser. Vai se cumprir na minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor vai me levar aonde o Senhor quiser. O Senhor vai cumprir na minha vida o que o Senhor quiser. Ai, irmãos, aí tem uma chave violenta de acesso. Aí o diabo perde propriedade. Porque o diabo ecoava na tua mente que você foi vendido por pequenas moedas. O diabo estava ecoando na tua mente que você foi vendido por pequenas moedas, que você não merecia, que você não merecia ter sido jogado na cisterna, que você não merecia a situação que você está vivendo. Como que uma pessoa que tinha intimidade com você jogou você dentro da cisterna? Como que uma pessoa que era para apoiar você virou as costas para você? Porque, irmãos, pega essa palavra que eu vou liberar para você. A frequência da justiça, ela não é você negociando o teu valor. A frequência da justiça é quando tu se cala, escuta a voz de Deus ecoar e deixa Deus cumprir a vontade dele. É quando você senta diante de Deus e fala, Deus, eu ponho a minha humilhação diante de ti. Eu quero ouvir a tua voz, eu não quero mais saber de nada. O que tiver que dar, vai dar. Eu estou pronto para viver uma experiência contigo. É esse acesso que tu precisa viver essa manhã. Porque escute bem uma coisa. Enquanto tu não entende isso, tu fica dentro da cisterna querendo entender por que te venderam por moedas. Tu fica dentro da cisterna tentando entender por que te venderam. Por pequenas coisas que você merecia mais do que tudo isso. Você merecia viver muito mais do que isso. Por que, Deus, que foi feito isso comigo? Por que a pessoa está fazendo isso comigo? Deus diz assim, olha, quebra a frequência. Quebra a frequência. Deixa acesso. Para fazer uma gestão de ouvir a minha voz. Porque, irmãos, graças a Deus, enquanto eu estou preocupado com alguém que me vende por moedas, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Quem aqui tem noção do que eu estou falando? Enquanto você está questionando, está sentindo dor, por que a pessoa está te vendendo por moedas? A voz de Deus não chega até você. Mas quando você decide que você vai parar de ouvir a voz de homens para ouvir a voz de Deus, ai, irmãos, é aí que o negócio começa a acontecer. É aí que o mundo espiritual começa a fluir. É aí que Deus traz a existência aquilo que não tem jeito humanamente. É nesse ponto que o Espírito Santo de Deus, ele começa a ministrar sobre tua casa, sobre tua família. Ele começa a trazer reviravolta. Mas sabe o que o diabo está fazendo? Gerando uma ponte de acesso para você voltar a mendigar moedas. Quando você entende por qual sangue você foi comprado, quando você entende por qual sangue você passou a ter acesso ao Pai, prosperidade, você não é vendido, você não está preocupado com moeda de ninguém. Ó, se te vendeu, que quer te acompanhar, te acompanhe, quer viver com você, que viva, que vai se cumprir na tua vida o que Deus quer. Vai acontecer na tua vida somente aquilo que Deus preparou e nada mais. Já dizia Andréa Fontes, aquela música, tudo é permissão de Deus. Quando eu faço isso, Camila, eu estou dentro da cisterna dizendo, Deus, enquanto eu gero intimidade contigo, o Senhor trabalha em meu favor em torno. Irmãos, tudo que você não fez a vida inteira, quando você passa a tirar o coração das moedas e colocar diante de Deus, aí Deus começa a mudar a história.
Porque a tua história não é você que vai mudar. A tua história quem vai mudar é Deus. E a tua história só vai mudar para Deus quando você resolver botar diante de Deus as dores, os traumas, as feridas, as decepções e os acessos que Satanás tocou em você toda a tua vida. Sabe o que Deus gera dentro da cisterna? Deus quer tirar você dos acessos de Satanás. Deus quer que você seja uma pessoa forte, para que você acesse a próxima porta que Deus tem preparado para você, até você chegar no governo da sua vida. Quem é que diz assim, pastor, eu quero gerar governo na minha vida? Eu quero gerar propriedade nos meus celeiros. Eu quero gerar propriedades em torno de mim. Eu quero fazer gestão da minha história, caminhando com Deus. Agora me diga uma coisa. José era só um menino sonhador. Sonhou, Deus revelou para ele que ele seria posição de governo. Mas Deus te revela o sonho. Mas você precisa tomar posse do acesso. Quais eram os acessos de José? Cisterna, Potifar, assédio, humilhação, rejeição, prisão, até ele chegar no governo. Deus está dizendo para você hoje, eu tenho te dado chaves e tenho te mostrado o futuro, mas agora você precisa viver os acessos. Deus! E os acessos que Deus quer que você viva é através do sangue. É quando você para de se trocar por moedas e diz, a partir de hoje, eu quero ser lavado no sangue. A partir de hoje, eu quero viver o extraordinário. Sabe o que Deus está dizendo para você? Enquanto tu fica se humilhando, tentando entender o porquê, tu joga fora o acesso que tu já construiu diante de Deus. O diabo volta a acessar a tua intimidade, a tua emoção. O diabo volta a ter acesso à tua casa, à tua família, ao teu dinheiro, aos teus negócios. Deus está dizendo cisterna. É para você acabar definitivamente com o acesso de Satanás e viver o acesso da graça. Sabe por quê? O acesso de Deus te leva para um próximo nível. Deus não quer que você volte a viver aquela vida medíocre que você vivia. Deus quer que você entenda que a cisterna é lugar de conserto. É lugar de ouvir a voz ecoada de Deus. É lugar de parar de ficar querendo entender por que você foi vendido por pequenas moedas. É local de você olhar e falar, Deus, qual é o próximo acesso que tu tens para mim? Qual é o próximo lugar que tu queres me levar? Qual é a direção que tu quer me levar, Deus? Qual é o caminho que tu tens para mim, Espírito Santo? Mas enquanto você fica dentro da cisterna falando assim, eu não merecia ter vendido por moeda, eu não merecia isso, por que a pessoa está fazendo isso comigo, por que eu estou passando por isso? Chega de querer ficar questionando aquilo que tu questionou a vida inteira. Chega de ficar negociando o que tu já implorou a vida inteira. Ou tu acessa definitivamente a vontade de Deus e vive dentro com Ele um propósito. Viver no propósito, irmãos, é estar acima das coisas locais. Não é você ficar negociando o teu valor toda hora. É você ir para o acesso da cisterna e dizer, a partir de hoje eu só escuto a voz de Deus. Eu não vou discutir, eu não vou negociar, eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar me perguntando, eu não vou ficar querendo saber por causa disso e daquilo. Eu vou simplesmente entregar nas mãos de Deus e vou deixar Deus cumprir a sua vontade. Mas quando você não consegue fazer isso, o diabo volta e acessa você de novo. Tá dando pra você entender o que eu tô falando? Sabe por que tem pessoas aqui que toda hora o diabo volta e acessa a tua intimidade? Porque você não entendeu que você precisa estar dentro da cisterna, ouvindo a voz de Deus ecoar sobre você. Que não é a voz do que estão fazendo contra você, mas é a voz de Deus que vai ecoar e vai te dar respostas.
É o jejum que você abre diante de Deus que vai te mostrar caminhos. É direcionamentos que você busca através do acesso que vai levar você além das circunstâncias que você está vivendo. Oh, aleluia! Pastora, qual é o acesso do diabo? Ele volta e bota uma crise diante de você. E você cai. Porque você parou de ouvir a voz de Deus para dar acesso à emoção. E ali o diabo tem propriedade sobre tudo o que Deus já tinha tirado de você. Pega bem essa palavra. Deus está dizendo para você até quando tu vai ficar acessando aquilo que não é para ser acessado. Até quando tu vai deixar Satanás trabalhar na tua emoção. Até quando tu vai ficar trocando o teu valor. Bem-vinda, Renata. Até quando tu vai ficar trocando o teu valor. Teu valor não é negociável. Se te venderam por moedas, isso fala muito mais sobre os irmãos de José do que sobre José. José só estava dentro de um propósito. Os irmãos de José eram aquelas pessoas, iam ser eternamente aquelas pessoas. José não. José estava sendo preparado para gerar governo. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre cisterna, e quando eu escuto a voz de Deus ecoar sobre mim. Se for necessário, Deus vai gerar uma crise no Egito, para fazer quem me vendeu depender de farinha para se alimentar em cima de uma mesa. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Se for necessário, Deus vai permitir uma crise no Egito. Porque quem me vendeu vai ter que me ver por cima, bem vestido, cheiroso, como governo, como o segundo homem mais importante. Você já não é aquela pessoa mais desesperada. Você já não é aquela pessoa mais acessível. Você já não é aquela pessoa que troca o teu valor. Você já não é mais aquela pessoa que se vende. Você já não é aquela pessoa mais que pede pelo amor de Deus. Você não é mais aquela pessoa fragilizada. Sabe por quê? Porque todas as portas que tu acessou, Deus tratou você através da dor. E através da dor, Deus te deu gestão de crescimento. E toda gestão de dor leva você a viver governo. E toda vez que eu acesso o governo, eu acesso todo o território da abundância que Deus tem preparado e projetado para a minha vida. Eu acesso a todo o tempo de Deus que Ele tem preparado para vós. Eu acesso tudo aquilo que está travado na minha vida. O Espírito Santo de Deus está tratando aquilo que eu humanamente não poderia tratar. Mas só que tem uma história. Você não vai conseguir sair da cisterna enquanto a voz de Deus não for clara e límpida para você. Você vai permanecer aí, aonde você está, quebrado, acessando dores, chorando por coisas que você já tinha sido curado, voltando a se desesperar por coisas que Deus já tinha arrancado. E por quê, pastora? Porque enquanto eu olho para as moedas, o diabo traz sensações, dores e traumas antigos para a minha história. Mas quanto mais eu ecoo a voz de Deus em mim, mais curado, límpido, transformado e erguido eu me torno. Quanto mais eu ouço a voz de Deus, os cativeiros não podem me tocar mais, porque o Senhor Jesus tem feito justiça por mim. O Senhor Jesus tem me erguido no meio do vale que eu estou vivendo. Oh, aleluia!
cisterna é o lugar que eu olho e que eu digo assim: Deus, eu vim para cá por um propósito. Tem algo que tu queres revelar para mim. Tem algo que tu queres cumprir na minha vida. Fale comigo, Deus. Eu quero viver aquilo que tu tens para mim. Eu não quero voltar e negociar moeda. Eu quero que tu cumpras exatamente aquilo que tu queres cumprir para mim. Eu quero que tu faças exatamente aquilo que tu queres fazer. Não o que eu quero, mas aquilo exatamente que o Senhor quer fazer. Porque cisterna revela confiança. Cisterna revela aquele momento que eu ando com Deus e digo: Deus, daqui para frente eu vou te pôr em primeiro lugar. Sabe por que Deus tirou alguém da tua vida? Para Ele trazer você para dentro da cisterna, para que você gere um altar com Ele. E que se Deus tiver que devolver, você já entendeu que o primeiro lugar é de Deus. Porque toda vez que eu ponho alguém em primeiro lugar, eu estou gerando acesso para Satanás operar dentro de mim. Eu estou gerando acesso nas minhas emoções para o diabo me conduzir. A cisterna também, ela é um local de fraqueza. E ou o diabo me acessa ou Deus me acessa. Mas quando eu quebro as alianças com as moedinhas, irmãos, ali Deus está gerando um acesso para mim diferenciado. Ali Deus está me tirando da cisterna para me levar para o caminho de governo. Quem é que você quer viver caminho de governo? Quem é que você diz assim: pastor, eu quero viver governo. Eu preciso tomar posse de governo. Eu preciso tomar posse de coisas novas. Eu não quero mais ficar aqui negociando o meu valor. E se o diabo te traz dores antigas, situações antigas, será que você é a pessoa que negocia oportunidade dentro das crises? Bom dia. Ou será que dentro das crises você volta a se comportar como antes? Deus está mandando eu te perguntar isso. Você voltou a se comportar como antes? Ou dentro das crises você aprendeu a gerar oportunidades espirituais? Eu pergunto a você. Porque nós temos o hábito, irmãos, de quando a crise se apresenta de novo, você volta a se comportar como antes. E aí Deus vai e bota você de novo em outra circunstância. Porque você não entendeu que as crises eram um processo evolutivo. Era um processo que tu passa a olhar para o que tu passou e tu fala: isso aí eu já passei. Isso aí eu vou para o campo espiritual de batalha e Deus vai me dar vitória. Isso aí eu não vou ficar me humilhando diante de ninguém não, porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Pai, eu vou acessar o meu Pai e Ele vai cumprir na minha vida aquilo que é necessário. O problema é que o diabo traz de volta aquela mesma crise. E você volta a se comportar exatamente como o diabo jogou que você se comportaria. E Deus está dizendo para você essa manhã: é tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ecoar a voz do Espírito Santo. É tempo de fazer gestão dentro da cisterna. E olhar para Deus e dizer: Deus, o que tu quer me levar? Qual é o próximo acesso que tu tem para mim? Qual é a próxima oportunidade que tu quer gerar em mim? Qual é o próximo caminho que tu tens para mim, Deus? Porque quando eu volto a ser acessada pelo diabo no momento da crise,
Deus olha para mim e diz: não está preparado para viver governo. Não está preparado para passar o próximo nível. Não posso confiar ainda na mão dele, na mão dela, tudo aquilo que eu preparei. Deus! Porque a qualquer momento ele vai jogar tudo fora. Ela vai jogar tudo fora. Sabe o que eu estou dizendo para você? Tem promessas que estão atrasadas na tua vida. Porque tu volta a ter acesso a emoções. E quando tu volta a ter acesso às emoções, Satanás ele volta a trabalhar em você como antes ele trabalhava. Ele começa a atrasar de novo o percurso da promessa. Ele começa a atrasar de novo o mover de Deus na tua vida. Tem coisas que o diabo sabe onde toca. E ele sabe que vai desestruturar você, porque você já é marcado. Você já tem marcas. Porque talvez é reincidente tantas vezes que você sofreu pela mesma coisa. E quando tu declara que você está em um processo de cura, o diabo sabe exatamente quem tocar para ferir você mais uma vez. O diabo sabe exatamente aonde mexer para ferir você mais uma vez. O diabo sabe como vai conduzir as tuas emoções novamente. Lembra da casa varrida? Ele falou: eu preciso urgente voltar para minha casa. Só que eu volto com mais 7 piores do que eu. Deus está dizendo assim: olha, pare de olhar para as crises como fim. Comece a ser um gerador de oportunidade dentro das crises. Use esse momento de crise para se humilhar diante de Deus. Use esse momento de crise para jejuar. Eu e Ruth acabamos de vir de um jejum de 3 dias. Tu morreu, Ruth? Por causa do jejum de 3 dias só na água, sem comida? Tu morreu, Ruth? Diz aí. Ou tu tá vivinha da Silva aí? Três dias só água. Vou abrir agora um de 7 dias só na água. E depois vou fazer um de 150 dias, uma refeição só no dia. Ponto. Porque ninguém acessa nada de Deus sem intimidade. Ninguém. Enquanto você fica se humilhando diante de homens e mulheres, vai pro braço do Pai. Orar a Deus e pedir a Deus. Porque, irmão, se tu souber que a chave é a humilhação diante de Deus, tu para de ficar negociando por moeda. Tu para de ficar discutindo o óbvio. Tu para de ficar mostrando o teu valor. Tu não precisa mostrar o teu valor para ninguém. Tu precisa só de acessar Deus. Quem vai mostrar o teu valor para os outros através de crise é Deus. Aí nós vamos chegar onde eu quero. Os irmãos de José, como todos naquela cidade, nas cidades fora, passaram fome. E quem é que tinha a prosperidade nas mãos? Quem é que tinha o armazenamento do trigo? Quem é que tinha a prosperidade revelada? José. Como assim, pastora? Alguém que me vendeu por moedas hoje depende do meu trigo. Deus! Sabe o que é o teu trigo? É a intimidade. São 7 anos de intimidade que José teve no Egito e que ele guardou. Sabe para que servem as crises? Para você estar preparado com a botija cheia. Sabe quem tinha um acesso para que a fome fosse morta no Egito? Adivinha? Quem foi vendido por pequenas moedas. O que tu não está entendendo? Que Deus gerou um acesso aí para você. Dentro de uma crise. Para poder honrar você. Deus movimentou o mundo espiritual. Fez todo mundo passar fome. Mas tem alguém, escute bem, tem alguém que tem trigo. Tem alguém que carrega trigo. Tem alguém que tem armazenamento de trigo. Adivinha? Aquele que foi vendido por pequenas moedas, mas que escolheu escutar a voz de Deus e não voltar e negociar suas moedas. Seu valor.
Tem duas chaves aqui. Ou tu fica implorando e negociando o teu valor, ou tu acessa a intimidade com Deus e armazena trigo. Porque Deus vai fazer alguém vir até você através de um tempo de escassez e dizer: eu preciso de você. Irmãos, escute isso, irmãos. Pare de ser natural. Pare de andar no natural. Seja sobrenatural, ande acima das tempestades. José escutou a voz de Deus. A voz de Deus ecoava: José, você precisa guardar trigo. Você precisa armazenar. Você precisa fazer gestão dentro da crise. Você precisa achar oportunidades dentro da crise. Você precisa abundar dentro da dificuldade, José. Vamos lá? Gênesis, capítulo 40. Deixa eu achar aqui. Não, 40 não, do 41, 55, 54. Gênesis 41, 54. Eu vou falar para você como é que José fazia a gestão de crises. José não voltou e falou: vou lá discutir com meus irmãos, me venderam. Como é que pode alguém que tinha intimidade comigo me vender dessa maneira? José entendeu que pessoas são pontes. E que se não fosse os irmãos terem vendido ele não tinha chegado na posição de governo. Vamos lá? Começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Escute, repita comigo: em toda a terra do Egito havia pão. Será que tu está entendendo o acesso que Deus está liberando para você essa manhã? Será que tu compreendes que tem o acesso do céu? Em toda a terra do Egito havia pão. Pão vem através do quê? Do trigo. Trigo vem através do quê? Das oportunidades que Deus está colocando espirituais na tua mão. Escute. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José. Irmãos, Faraó não atendia ninguém. O acesso da abundância estava com José. Tem gente que vai até Faraó, mas Faraó vai dizer: comigo tu não resolve nada. Para tu matar a fome, tu vai ter que procurar José. Quem cuida da prosperidade é José. Você não tem que se humilhar diante de ninguém. Você tem que deixar Deus gerar a honra que tu precisa. Tem gente que vai bater na tua porta e vai dizer para você assim: olha, eu preciso de você. Porque quem carrega o pão é você. Quem carrega o trigo é você. Quem tem gestão do céu é você. Quem foi preparado para viver coisas grandes foi você. E o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José precisou ir até Jacó? José precisou botar os pés em Canaã? Não, irmã, Canaã veio até ele. Deus, se tu não entender essa palavra dessa manhã aqui, irmãos, eu não sei mais. Precisou José ir a Canaã ficar negociando as moedinhas? Deus está dizendo assim: tu foi vendido por moedas, mas eu quero te abrir celeiros de trigo. Pega essa chave que eu estou ministrando na tua vida hoje. Eu quero te abrir celeiros de trigos. Quem tinha a chave dos celeiros era José. Faraó diz assim: só quem pode resolver é José. Não sou eu que cuido disso.
A chave de acesso é José que tem. A prosperidade na mão é José que tem. A chave do celeiro é José que tem. Só quem pode acabar com a fome é José. Sabe o que Deus está dizendo para você? Pare de atrasar os planos de Deus. Pare de querer a Canaã mostrar teu valor. Pare de querer ir lá discutir por que disso, por que daquilo. Seja espiritual. Cala a tua boca e vai pro culto. Bota teu joelho no chão. Se alguém diz pra você, eu não vou fazer, tá, não vai não, tá bom. Ó, joelho no chão. Que quem vai mover as águas é Deus, não é você. Enquanto você quiser ficar movimentando águas a teu favor, nada vai mudar. Enquanto você deixar o diabo continuar tocando nas tuas emoções, nada vai mudar. Mas quando tu começar a olhar e falar, quem tem o celeiro sou eu. Sabe o que o celeiro representa? Lugar de armazenamento. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto tu armazena intimidade, eu trago de Canaã quem precisa fazer justiça na tua vida. Deus! Pega de novo, porque tu não ouviu, tu não entendeu? Celeiro é lugar de armazenamento. Eu armazeno enquanto ando com Deus. E no momento certo eu vou abrir a chave para poder acabar com a fome daqueles que me feriram. Deus vai trazer chaves de acesso até as tuas mãos para acabar com a injustiça que você foi vendido na cisterna por pequenas moedas. Mas se tu quiser voltar a Canaã, tu rompe os planos de Deus. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque Canaã é o local que eu volto e lembro que fui vendido. Canaã é o local que eu volto e lembro que meus irmãos tinham inveja de mim. Canaã é o local que eu lembro que os que eram íntimos me venderam. Deus! Eu não posso mais olhar Canaã. Canaã não é mais o meu lugar. Deus me levou para o Egito. E quem carrega as chaves dos celeiros sou eu. Sou eu agora quem dito as regras. Sou eu agora quem me levanto para viver aquilo que é extraordinário, aquilo que é novo. Sou eu que me levanto agora e dito, irmão, você não está entendendo que tem uma crise aí diante de você. Tem alguém que vai passar por uma crise. E quem vai ter a chave do celeiro é você. É isso que tu não entende. Quando tu fica negociando o teu valor, querendo voltar para Canaã, você perde o acesso do Egito. Você perde o acesso de ter o controle do celeiro. Você perde o acesso de guardar trigo. Você perde o acesso de ser abundante. Ou tu volta para Canaã, ou tu ajunta trigo no celeiro no Egito. Deus! E eu te pergunto, qual é o acesso que tu quer? É ter celeiros no Egito ou quer voltar para Canaã e ficar mostrando que tu não vale moedas? Deus está falando contigo hoje. Se tu quiser voltar para Canaã, tu vai ser mais um dos irmãos de José. Só mais um. Agora, se tu entender as portas que Deus está te abrindo, dentro das crises, você vai ser um gerador de oportunidades dentro das batalhas espirituais. E tu vai começar a viver o acesso das oportunidades. Deus está dizendo para você, Canaã não te pertence mais. Pare de voltar até Canaã e ficar negociando moedas. Que em Canaã eu vou discutir com meus irmãos, que levar a minha capa. Você não está entendendo. Aquela capa colorida, hoje Deus te coloca em posição de governo. Hoje você é bilionário, rico. O que é aquela capa colorida? Mas foi meu pai que me deu, mas aquele tempo acabou. A capa foi rasgada. Deus quer levar você a outro tempo. Enquanto tu está pegado à capa, você está deixando de gerar oportunidades em celeiros. Você está deixando de amontoar trigo. Você está deixando de comprar terras no Egito. Tu entende, irmão, o que eu estou falando?
Deus está dizendo, é tempo de viver coisas novas. É tempo de você olhar e falar, Deus, a partir de hoje, toda porta de crise que tu me colocar, eu vou negociar. Mas não é com homens, é contigo. Não é me humilhando, querendo uma capa de volta que nem cabe mais em mim. Porque a roupa que eu visto do Egito hoje é de alto padrão, é de alto luxo. A casa que eu moro é de alto padrão. Eu tenho funcionários ao meu favor. Eu não vou voltar em Canaã para negociar a capa colorida. Ou seja, o passado ficou no mar de esquecimento. Eis que tudo se fez novo. Tá entendendo o mistério? Mas quando tu quer ficar acessando capinha, moedinha, por que me venderam por essa moeda? Meu valor é maior, você não precisa provar teu valor para ninguém, deixa Deus fazer isso. Enquanto tu ficar querendo provar o teu valor para alguém, esse alguém não te valoriza. É no joelho, no jejum e na oração que alguém vai entender o teu valor. E se for necessário, Deus bota crise para alguém entender quem é você. Amém, irmãos? Quem pega essa palavra e aceita essa palavra essa manhã? Quem diz assim, Deus, obrigado por essa resposta, porque essa palavra veio para me fortalecer. Quando você pensar em voltar, você vai voltar e vai declarar no mundo espiritual. Porque, irmãos, declarações são diferentes de orações. Oração, a gente ora em oculto com Deus. Declarações é como Deus usou Ezequiel para declarar sobre o vale. São palavras proféticas que ecoam e que movimentam anjos ao nosso favor. Toda vez que o diabo tentar tocar em você, você vai dizer, eu não volto mais para Canaã. Canaã não é mais o meu lugar. Eu não vou mais fazer gestão em Canaã. Canaã é o lugar que eu cresci, fui humilhado, fui invejado. Mas Deus tem um tempo novo para mim em outro lugar. E sabe qual outro lugar que Deus quer colocar você? Lugar de cura, lugar de experiências, lugar de você se levantar e se valorizar. Não precisa você mostrar teu valor para ninguém, não. Chega de ficar negociando teu valor. Chega de ficar dizendo, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Você não precisa disso. Você precisa mesmo é que Deus faça justiça na tua vida. E daqui pra frente, quem vai cumprir na tua vida é Ele. Amém? Quem recebe esta palavra profética hoje? E diz assim, Deus, obrigado. Essa palavra está vindo de encontro a mim e é o que eu precisava hoje. Irmão, de tarde eu vou voltar, eu tenho mentoria hoje. Eu tenho médico agora, 1h. É um pouquinho longe da minha casa, mas entre a mentoria ou depois da mentoria, eu vou fazer live, tá? Pode ter certeza. Eu vou botar escrito no canal de Milagres, no Stories e no grupo, tá? Assim que eu resolver o médico, se eu chegar aqui 3 horas, aí eu faço live. Já chego direto e já sento para fazer a live, tá bom? Então, de um jeito ou de outro. Ou eu vou fazer pós a live. Mesmo que seja 7h da noite, não tem problema. Mas a gente vai ter outra live hoje. Amém, irmãos? Para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, engrandecido, glorificado. Para que as promessas do Pai se cumpram no meio de nós. Para que as promessas de Deus se cumpram no nosso celeiro. Amém? Quem aí diz assim, não vou voltar mais para Canaã? Tem gente que quer voltar para Canaã atrás de capa colorida. Tem gente que quer voltar para Canaã e falar, ai, por que vocês me venderam por aquelas moedas? Irmãos, chega desse negócio de ficar negociando o teu valor. Vai pro chão, se ajoelha, se humilha diante de Deus. Deixa Deus cumprir justiça na tua vida. Deixa Ele movimentar o mundo espiritual em teu favor. Deixa Ele fazer gestão da tua história. Tá entendendo? Não fica negociando o teu valor com ninguém, não. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. E que o extraordinário de Deus esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo. Gente, de tarde eu estou de volta para a glória de Deus. Amém? Pense sobre o que eu te falei. Essa live vai ser repostada. Reflita muito sobre o que eu te falei. Porque tem honra de Deus que vai chegar quando você acessar a intimidade.
Através da intimidade, tu vai viver a honra. Tu vai viver o extraordinário. Tu vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.